E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá então dar início, tá? A nossa primeira parte de 3, tá? A nossa primeira parte de polinômios, esse conteúdo que ele é tão importante e muitas vezes tão desafiador, tá bom? Primeira coisa, Edinho, eu não entendo nada de polinômios. Não é bem assim, tá? Nem vamos continuar dizendo isso porque não é bem assim. Por quê? Primeira coisa, gente, quando a gente trabalha com polinômios, tá? Quando a gente trabalha com polinômios, o nosso foco é achar as raízes do nosso polinômio. Raízes do polinômio, zeros do polinômio. E aí, essas duas palavras vão de encontro a algo que a gente já estudou. Por quê? Porque a gente já estudou funções do primeiro grau. Consequentemente, as nossas funções do primeiro grau são os nossos polinômios do primeiro grau. A mesma coisa aconteceu com as nossas funções do segundo grau, com as nossas funções quadráticas. Elas são os nossos polinômios do segundo grau. Então, gente, olha só. Tanto que assim, ó. Edinho, eu não entendo nada de polinômios. Não, não é bem assim. Porque, por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar p de x é igual a vezes x mais b, tu entende muita coisa sobre isso aqui. Tu sabe fazer o gráfico disso aqui, tu entende o que esse A significa, tu entende o que esse B significa, tu entende uma série de coisas. Então, olha só. Tanto que eu vou fazer o seguinte. Como o nosso foco em polinômios, vocês vão perceber isso durante o nosso conteúdo, durante a construção do nosso conteúdo. Vocês vão ver que o nosso foco de polinômios é achar as raízes do polinômio, tá? É achar as raízes. Então, o nosso estudo vai ficar muito em função das raízes de um polinômio. O tempo todo a gente vai estar buscando ferramentas para que a gente possa falar das raízes desse polinômio. Gente, toda vez que a gente fala de raiz de um polinômio, de zero de um polinômio, naturalmente a gente pensa em quê? Gente, pensou em zero de um polinômio, pensou em zero de uma função, a gente sempre pega a nossa função e iguala a zero. Beleza, então nesse momento, ó, eu vou pegar esse a vezes x mais b, tá? E eu vou igualar a zero. Tu só pegou, tu já tá olhando para cá, tu já pensou em pegar esse b e jogar para cá, tu vai ter ax igual a menos b, e aí tu pega esse azinho, tá? Esse azinho, tá? Que ele nesse momento, ele tem que ser diferente de zero, e eu vou botar aqui, depois eu já explico o porquê também, tá? Então, ó, meu A ele tem que ser diferente de zero, e aí a nossa raiz ela é menos B sobre A. Ou seja, se eu tenho um polinômio do primeiro grau, tá? Se eu tenho um polinômio do primeiro grau, esse polinômio ele tem uma única raiz. E é justamente o que eu vou escrever aqui, ó. O nosso polinômio P, ele tem uma única raiz. E essa raiz, ela é justamente menos b sobre a, tá? Então, olha só, o nosso polinômio, um polinômio do primeiro grau, ele tem uma única raiz e essa raiz, ela é menos b sobre a. Olha só, até porque vocês vão ver que um polinômio do primeiro grau, ele tem uma raiz, um polinômio do segundo grau, ele tem duas raízes, um polinômio do terceiro grau, ele tem três raízes e assim vai. O grau do polinômio, ele determina a quantidade de raízes que a gente vai ter. Agora, olha só, tem uma coisa aqui legal. Edinho, e se esse A é zero? Bom, se o nosso A é zero, eu vou ter P de x igual a B. Eu vou ter coisas desse tipo assim, gente, ó. P de x igual a, por exemplo, 18. Isso aqui é um polinômio? É. Mas isso aqui, gente, é um polinômio constante. Isso aqui é um que a gente chama de polinômio de grau zero, tá? Então, esse polinômio aqui, P, a gente chama ele de grau zero. Ele é um polinômio constante, ou polinômio de grau zero. Edinho, por que grau zero? Porque eu posso colocar 18 que multiplica x elevado a zero. E aí só não faz sentido, a gente só não coloca isso, porque o zero elevado a zero é uma indeterminação, tá? Mas é verdade. Então, olha só, P, ele é de grau zero. Então, anotem aí. Tá bom? Então, ó, nesse momento a gente tem um polinômio de grau zero, e nesse momento eu estava querendo mesmo falar de um polinômio do primeiro grau, que ele tem uma única raiz, tá? Seguindo, tá? Então, olha só, você sabe que o gráfico desse tipo de polinômio é uma reta, que esse bzinho, ele é o cara que a gente chama de coeficiente
é o de termo independente, de coeficiente linear, ele é o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Beleza, gente, vocês sabem uma série de coisas. Olha só, a mesma coisa, galera. Aqui, ó, se eu pego um polinômio ax ao quadrado mais b vezes x mais c, eu peguei um polinômio do segundo grau. Se eu peguei um polinômio do segundo grau, esse p, ele tem duas raízes, tá? Esse polinômio p, ele tem duas raízes. Então, o que eu vou chamar aqui, ó, de x1 e x2 são as nossas raízes. Agora, gente, olha só, lembram que essas raízes, se elas vão ser raízes reais e distintas, se elas vão ser raízes reais e iguais, ou se elas vão ser raízes que nem são números reais, e aí a gente começa a falar de números não reais, e esses números não reais são complexos, mas quem vai controlar as raízes desse polinômio é o nosso delta. Lembra que quando delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas? Isso aqui está muito bem claro lá na nossa videoaula de funções quadráticas, tá? Então, ó, se o nosso delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, elas são iguais. E quando delta é menor que zero, eu não tenho raiz real, porque o meu gráfico intercepta o eixo x. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que vocês não podem esquecer, é justamente essa ideia, que vocês têm duas raízes. E mais do que isso, vocês têm duas raízes, e a soma dessas duas raízes, ela é justamente menos b sobre a. Ah, Edinho, olha só que coincidência, ó. Quando eu tenho uma raiz só, ela é menos b sobre a. Quando eu tenho um polinômio do segundo grau, eu tenho duas raízes e a soma é menos b sobre a. Não, gente, não é coincidência nenhuma, não. Lá em polinômios, parte 3, quando a gente estiver encerrando polinômios, vocês vão ver que isso não é coincidência, tá? Quando a gente vai estudando relações de Girardi. Então, gente, ó. Então, não só vocês podem esquecer que as relações de soma e produto, que a soma é sempre menos b sobre a, e que o produto das duas raízes é sempre c sobre a, tá bom? Mas isso aqui, galera, por enquanto, nesse momento, e aqui, claro, o nosso a, ele também tem que ser diferente de zero, né? O nosso a, ele tem que ser diferente de zero, porque se o nosso a é zero, tá? Se o nosso a é zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, zero, e aí vai ficar bx mais c. Bx mais c é um polinômio do primeiro grau, e aí já está escrito aqui em cima, tá? Então, só para deixar as coisas bem bonitinhas. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ó, nesse momento, tu estás aí olhando para mim e dizendo assim, tá, Edinho, beleza, deixa eu colocar isso aqui dentro de um retângulo, porque isso aqui, gente, foi só para mostrar para vocês que, tipo assim, tá, polinômios. Polinômios, nesse momento, eu quero que vocês entendam que ele é simplesmente uma extensão, uma continuação de funções do primeiro e do segundo grau. Essa é a ideia, tá? É uma continuação, é uma extensão de funções do primeiro e do segundo grau, tá? Então, tudo aquilo que a gente fazia lá nas funções afins, aqui nas funções quadráticas, a gente vai continuar fazendo. Só porque agora a gente vai continuar fazendo isso no mundo dos polinômios, beleza? Então, gente, olha só. E aí eu chamei a atenção de vocês porque é o seguinte, ó. Porque, claro, agora a gente começa a estudar polinômios de grau maior. Então, tipo assim, ó, naturalmente vão aparecer algumas coisas do tipo assim, 2x na quarta, menos 3x ao cubo, mais 11x ao quadrado, menos 9x, mais 8. Outro dia eu botei esse polinômio aqui do quarto grau lá no quadro e automaticamente um dos meus alunos disse assim, ah, Edinho, mas eu não sei fazer o gráfico desse polinômio. Gente, fiquem tranquilos. Raramente são os exercícios que tu vai trabalhar com polinômio na sua forma gráfica, mas existem sim exercícios que trabalham essa interpretação na parte gráfica. Mas isso a gente vai estudar, então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, por exemplo, Edinho, tu tens, mas olhando assim para o polinômio, tu sabe dizer alguma coisa em relação ao gráfico dele? Não, tá? Eu não tenho uma visualização perfeita desse gráfico.
Mas o que eu posso afirmar para vocês, o que eu posso garantir para vocês, e é isso de uma forma muito legal, por exemplo, olhando para cá, a gente tem esse 8. Esse 8, ele é o nosso termo independente. Então deixa eu até anotar aqui, ó. Esse 8, ele é o nosso termo independente. E aí, gente, olha só para uma questão de organização, para eu não ficar escrevendo termo independente, eu vou chamar de A0, tá? É só um nomezinho que eu quis dar para ele. Por que eu quis dar esse nomezinho para ele? Porque esse cara é muito importante, porque olha só. Gente, esse nosso B, no nosso polinômio do primeiro grau, o nosso Bzinho, ele é o nosso termo independente. Ele é o ponto em que a reta, o nosso gráfico, intercepta o eixo Y. Aqui no polinômio do segundo grau, o nosso gráfico é uma parábola. O nosso Czinho é o nosso termo independente. E ele também é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y. Então, gente, ó, então aqui, o nosso termo independente, ele sempre vai ser o ponto onde o gráfico do polinômio intercepta o eixo Y. Então, tipo assim, eu sei dizer poucas coisas, tá? Só de olhar para essa função, mas eu posso garantir para vocês, e a partir de agora vocês também têm esse conhecimento, de que esse polinômio ele vai interceptar o eixo X, o eixo Y, justamente no 8. Uma coisa bem interessante que eu quero passar para vocês é o seguinte, ó, é que o nosso termo independente, tá? É que o nosso termo independente, eu quero que vocês pensem numa coisa. Gente, qual é o valor de x, tá? Qual é o valor de x que eu devo colocar aqui e, consequentemente, ele vai substituindo? Qual é o valor de x que, quando eu substituo, sobra só o 8? Vai sobrar só o termo independente. Então, a minha pergunta é, o p de que valor vai dar só o termo independente? Ah, Edinho, p de 0, tá? E é verdade. O p de 0, ele dá só o termo independente. Porque, gente, ó, 0 na quarta é 0, vezes 2 é 0. 0 ao cubo, 0, vezes menos 3 é 0. 11 ao quadrado, 0, vezes 0 ao quadrado, 0, vezes 11, 0. Menos 9 vezes 0, 0, sobrou só o 8. Então, realmente, o p de 0, ele dá o termo independente. Assim como isso aqui é uma constatação legal, tem isso aqui também, ó. A soma dos coeficientes de P. Nesse momento, tá aí olhando para mim e tá dizendo o seguinte, Edinho, a soma dos coeficientes do polinômio é fácil, né? É só tu olhar aqui, ó, é o 2, porque é o 2x na quarta, menos o 3, porque é menos 3x ao cubo, é mais o 11, porque é 11x ao quadrado, é menos 9, de menos 9 vezes x, mais o 8, tá? O 2 menos o 3 vai ficar menos 1. Menos 1 mais 11, 10. 10 menos 9, 1. 1 mais 8 ficou 9. Beleza. Então, a soma dos coeficientes é 9. Tá, mas para aí. Tem uma coisa que eu preciso que vocês tomem cuidado. Do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que o nosso termo independente é o P de 0, a soma dos coeficientes é P de quem, gente? Qual é o valor de x que, quando eu substituo, eu vou achar só a soma dos coeficientes? É justamente o P de quem, gente? O P de 1. Pode ver, galera, ó. 1 na quarta, 1. 1 vezes 2, 2. 1 ao cubo, 1. Vezes menos 3, menos 3. 1 ao quadrado, 1. Vezes 11, 11. Menos 9 vezes 1, menos 9. Mais 8. Então, gente, eu tô dizendo isso, tá? E talvez tu tá em casa, e tu deve estar em casa, e tomara que tu esteja em casa pensando justamente isso. Tá, Edinho, eu não entendi uma coisa. Qual é a vantagem de eu saber que o termo independente é o P de 0, se é só eu copiar esse carinha aqui? É só eu pegar o carinha que não está acompanhado da variável x. Qual é a vantagem que eu tenho em saber que a soma dos coeficientes é o P de 1, se eu posso simplesmente somar? Gente, esse pensamento ele é válido, e ele está totalmente correto, ele é válido, mas ele é válido para polinômios assim, na sua forma algébrica. Por quê? Porque imagina vocês numa questão de proposição, onde eu coloco o meu polinômio na sua forma fatorada, tá?
na sua forma fatorada. Imagina vocês um polinômio assim, ó, 3, que multiplica x menos 2 ao quadrado, tá? Que multiplica x mais 4 ao cubo. E aí vai lá, e aí a gente coloca esse polinômio, e aí a única coisa que eu peço é o termo independente. Gente, se tu não tiver na tua cabeça que o teu termo independente, o teu A0, ele é o P de zero, a única saída que tu tens é abrir isso aqui, x menos 2 ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Depois tu tens que calcular x mais 4 ao cubo, x mais 4, vezes x mais 4, vezes x mais 4. Depois fazer um monte de chuveirinho para achar o termo independente. Ou, simplesmente, tu sabe que o teu termo independente é o P de zero. E que o teu P de zero é justamente quem? 3, que multiplica 0 menos 2, menos 2, menos 2 ao quadrado. Que multiplica 0 mais 4, 4, 4 ao cubo. E aí, gente, olha só, isso aqui é simplesmente 3, menos 2 ao quadrado é 4, e 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. E aí, gente, o 4 vezes 4 vai dar 16 vezes 4, 64. E aí, gente, olha só que massa, o nosso termo independente é 3 vezes 4, 12. 12 vezes 64 dá 768. Imagina, gente, a gente tendo que fazer um monte de chuveirinho para calcular o nosso termo independente. Imagina só o trabalho. Não, né? Galera, a mesma coisa eu digo para vocês em relação à nossa soma, tá? A nossa soma dos coeficientes. Imagina só, tu tem que fazer um monte de chuveirinho para te calcular a soma dos coeficientes de P. Não, né? Agora, simplesmente sabendo que a soma dos coeficientes é justamente o P de 1, isso aqui vai dar quem, gente? P de 1, tu vem aqui, ó, 3, que multiplica. X é 1. 1 menos 2, menos 1. E aí tu tens menos 1 ao quadrado. Tu vem aqui, ó, P de 1. 1 mais 4, 5. 5 ao cubo, tá? 5 ao cubo. Não vamos errar aqui. E aí, gente, olha só que massa. Isso aqui é 3, que multiplica menos 1 ao quadrado é 1. E 5 ao cubo é 125. E aí, gente, isso aqui vai dar 375. Então, galera, a gente conseguiu calcular isso de uma forma rápida, tá? Desse polinômio aqui, ó. Esse polinômio bem importante, que eu já vou continuar ele como exemplo, tá? Esse polinômio aqui, que ele é tão legal, eu já vou continuar pegando ele como exemplo, tá? Para a gente calcular essas duas coisas, tanto o nosso termo independente, como a soma dos nossos coeficientes, tá bom? Gente, olha só, agora mais do que nunca, a gente vai mergulhar no mundo das raízes. Então, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu até botar aqui a junção dessas duas folhas, só para copiar esse polinômio mais uma vez. Gente, olha só, a gente vai cada vez mais mergulhar no estudo dessas raízes. Então, já que eu peguei esse polinômio aqui, deixa eu pegar ele como exemplo, vai. Então, ó, 3 que multiplica x menos 2 ao quadrado, que multiplica x mais 4 ao cubo, tá? Deixa eu subir a minha folhinha aqui. Gente, olha só. Então tá aí, ó. E aí agora, mais uma vez, a gente vai mergulhar nesse mundo das raízes desse polinômio. Gente, primeira coisa, eu pergunto para vocês o seguinte. Qual é o grau desse polinômio? Esse polinômio P, ele é de que grau? Gente, aí nesse momento tem gente que está pensando o seguinte. Ah, Edinho, eu acho que ele é do terceiro grau. Eu acho que ele é de grau 5. Ah, eu acho que ele é de grau 6. Gente, olha só. Eu poderia muito bem, porque eu já vi professores fazendo isso, mas eu não concordo muito com isso não, tá? Esse nosso polinômio, ele está na sua forma fatorada, tá?
E vocês já vão perceber que quando o nosso polinômio estiver na sua forma fatorada, a gente tem um grande presente de Deus, tá? Vocês vão ver porque as coisas são muito mais fáceis. Mas nesse momento, falando de grau, tem professor que diz assim, na forma fatorada, tu pega e tu soma, tá? Tu pega e tu soma os expoentes aqui fora. Então, nesse momento, a gente tem um polinômio P, tá? Que ele tem grau 5. Tá? A gente tem um polinômio P que ele tem grau 5. Isso é verdade? É. Nesse exemplo, isso é verdade. Mas não significa que isso vai ser sempre verdade. Isso é uma técnica a ser utilizada. Gente, olha só, mas as coisas não precisam ser difíceis. Pensa no expoente, no maior expoente que o x vai ter aqui. Como aqui é x menos 2 ao quadrado, o maior expoente vai ser x ao quadrado. Né? O meu maior expoente vai ser x ao quadrado. E aqui, como eu tenho x mais 4 ao cubo, o meu maior expoente vai ser x ao cubo. E na hora que eu multiplicar esse x ao quadrado daqui com esse x ao cubo daqui, vai dar x na quinta. Por quê? Porque eu vou multiplicar, mantenho a base e somos expoentes. E aí, gente, o grau do meu polinômio é justamente o maior expoente. Então, como eu vou ter um x na quinta, então esse polinômio vai ter grau 5. Sabendo que esse polinômio ele tem grau 5, isso é importante, porque esse polinômio ele tem 5 raízes. E aí, nesse momento, com muita tranquilidade, eu convido vocês para a gente achar as raízes desse polinômio. Então, vamos achar as raízes desse polinômio. Tu pega o teu polinômio e tu iguala a zero. Tá? Eu digo muita tranquilidade porque a gente vai achar as raízes desse polinômio, tá? E vocês vão ver, tipo assim, que depois eu vou fazer esse procedimento, eu vou fazer com bastante detalhe, mas depois vocês vão ver que eu poderia ter feito muito mais rápido, tá? Eu só não vou fazer muito mais rápido para que todos entendam. E aí a letra B e a letra C vão sair naturalmente mais rapidinho, tá bom? Então, olha só. Então, como eu tenho que pegar o meu polinômio e igualar a zero. Aliás, sempre a gente faz isso quando pensa em raízes de um polinômio, zeros de um polinômio. Então, ó, eu vou pegar o meu polinômio e vou igualar a zero. Tá? Gente, olha só. O nosso polinômio, na sua forma fatorada, ele é uma benção. Por quê? Porque eu tenho o 3, que eu estou multiplicando esse cara, e está dando zero. Eu estou multiplicando 3 caras e está dando zero. Quando eu multiplico 3 caras e dá zero, o que significa isso? Tá? Um deles tem que ser zero. O 3 é 3, né, gente? Então, esse x menos 2 ao quadrado, ele tem que ser zero, ou esse x mais 4 ao cubo, ele é zero. Tá. Vamos aqui, ó. X menos 2 ao quadrado igual a zero. Gente, eu tenho x menos 2, eu tenho um número, tá? Eu tenho um número que eu estou elevando ao quadrado e está dando zero. Pensa aí comigo. Qual é o único número que quando eu elevo ao quadrado dá zero? Edinho, o único número que quando tu eleva ao quadrado dá zero é o próprio zero. Então esse x menos 2 é zero. Se o x menos 2 é zero, o x é quem, gente? O x é 2. Então, beleza. Então, o x ele é igual a 2, tá? O x é igual a 2. A mesma coisa, gente, vai acontecer aqui, ó. Eu tenho um número que eu estou elevando ao cubo e está dando zero. Qual é o único número, gente, que quando eu elevo ao cubo dá zero? O próprio zero, né? Então, esse x mais 4 ele é zero. Se o x mais 4 ele é zero, o x é igual a menos 4. Então, tá aí, ó. Então, realmente, o que a gente acabou de achar, de forma bem legal, que as raízes de P, tá? As raízes de P, nesse caso, são quem? 2 e menos 4. Tá? Então, nós acabamos de achar as raízes do nosso polinômio. Só porque eu acabei de dizer isso e tu pensou assim, Taidin, tem alguma coisa errada. Aí eu pergunto, né? Tá, o que tá errado? Taidin, tá errado porque tá estranho, porque
Tu acabou de dizer que esse polinômio P, ele tem grau 5. Se ele tem grau 5, ele tem 5 raízes. Se ele tem 5 raízes, tu acha duas e deu. Tu diz que acabou. Gente, e realmente nesse caso ele acabou. Ah, então quer dizer que ele tem mais. As outras 3 raízes são complexas? Não, nesse caso não. Gente, esse 2, primeira coisa, eu poderia ter achado esse 2 e esse menos 4, ó, muito mais rápido. Por quê? Porque quando o nosso polinômio está na sua forma fatorada, é muito fácil. Qual é o valor de x que zero aqui dentro, gente? 2. Qual o valor de x que zero aqui dentro? Menos 4. É só isso. Agora, olha só. Eu tenho x menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, ele é x menos 2, que multiplica x menos 2. Então, esse 2, ele zera duas vezes. Tá? Ele zera 2 fatores, ele zera duas vezes. É onde a gente diz que esse 2 é o que a gente chama de raiz dupla. Então, anotem aí, ó, esse nosso 2, ele é uma raiz dupla. Edinho, se o nosso 2, ele é uma raiz dupla, esse nosso menos 4, como eu tenho x mais 4 ao cubo, ele zera 3 vezes. Eu posso dizer, então, que ele é uma raiz tripla? Pode sim. Tá? Então, o que está acontecendo? Nesse polinômio P, de grau 5, eu tenho 5 raízes, mas o que está acontecendo, gente? Uma raiz, eu tenho duas raízes distintas, tá? Eu tenho uma raiz dupla e uma raiz tripla. Gente, não esqueçamos que raízes de um polinômio, zeros de um polinômio, é justamente o ponto, ou os pontos, em que o gráfico intercepta o nosso eixo x, tá bom? E aí, gente, olha só. E aí agora, feito esse primeiro exemplo, eu dou esse exemplo aqui para vocês, ó. Vamos pegar o nosso polinômio p de x igual a menos 2, que multiplica x menos 7, que multiplica x mais 5 elevado à quarta potência. Primeira coisa, eu quero saber de vocês qual é o grau desse polinômio p. Ah, Edinho, esse polinômio p, ele também é de grau 5. E é verdade. Porque aqui eu tenho um x, né? Eu tenho x menos 7 elevado à primeira potência, eu tenho só esse x. Aqui eu tenho x mais 5 na quarta, então é onde aqui vai aparecer um x na quarta. E esse x na quarta multiplicado por esse x vai dar um x na quinta. Então, esse nosso polinômio p, deixa eu botar aqui, ele também tem grau 5. E aí, gente, vocês já sabem disso, que o grau do teu polinômio, ele indica a quantidade de raízes, tá? Então, nesse caso, eu também tenho 5 raízes. Só porque nesse caso, gente, já vamos nos adiantar, né? Quais são as raízes de p? Porque o nosso polinômio, ele está na sua forma fatorada. Então, me digam aí, ó, quais são as raízes de p? Gente, as raízes de p são o seguinte, ó. Qual é o valor de x que zero aqui? 7. E qual é o valor de x que zero aqui? Menos 5. Tá? O que eu quero que vocês façam, tá? O que eu quero que vocês façam a partir de agora? Olha só, Edinho, eu tenho só duas raízes? Não. Olha só, duas raízes distintas, mas tem 5 raízes. Mas esse 7, ele é quantas vezes raiz de p? Edinho, ele é uma vez só. Se ele é uma vez só, é o que a gente chama de raiz simples, tá? Ele é uma raiz simples de p. E aí, gente, para a gente finalizar esse exemplo B, Edinho, se um polinômio, se um número, ele é duas vezes raiz, a gente diz que ele é raiz dupla. Se ele é 3 vezes raiz, ele é raiz tripla. Esse aqui, ele é 4 vezes raiz. Então a gente vai dizer que ele é uma raiz quarta? Não. Se o número ele é 5 vezes raiz, ele é raiz quinta? Não. A gente diz que nesse caso, gente, anotem aí, ó. Nesse caso, o menos 5, ele é raiz de p, tá? O nosso menos 5, ele é raiz de p com multiplicidade, eu quero que vocês saibam disso,
com multiplicidade algébrica, tá? Igual a 5. E eu consigo ver a carinha de vocês, de muitos de vocês em casa, tipo assim, ah, puta merda, e agora? Não, gente, nada a ver. Multiplicidade algébrica é só o número de vezes, a quantidade de vezes que aquele número é raiz do teu polinômio. É só isso, não tem nada demais, tá? Então, quando eu digo que menos 5, ele é raiz de p com multiplicidade algébrica igual a 5, igual a 4, tá? O menos 5, ele é raiz de p com multiplicidade algébrica igual a 4. Eu estou dizendo que ele é 4 vezes raiz de p. É só isso. Não tem nada demais, tá bom? Então, olha só. Feito isso, eu tenho um exemplo fantástico para mostrar para vocês, tá? Eu tenho um exemplo fantástico para mostrar para vocês e a gente se encaminhando para o final desse primeiro momento. Olha só, o nosso polinômio p de x é igual a quem? A x ao quadrado mais 16, que multiplica x mais 13, que multiplica x menos 7. Olha só o que eu falei para vocês, eu não gosto, tá? Que vocês pensem que é só somar os expoentes aqui fora, ó, porque 1 mais 1 mais 1 daria um polinômio de terceiro grau. E na verdade é um polinômio do quarto grau, esse daqui. Tá? Por que ele é um polinômio do quarto grau? Porque esse x ao quadrado multiplicado por esse x vai dar x ao cubo. E esse x ao cubo multiplicado por esse x vai dar um x na quarta. Então, ó, esse nosso polinômio p, ele tem grau 4. E aí, na hora que eu perguntar para vocês quais são as raízes de p, tu vai começar fazendo o seguinte, ó. Tu vai começar por onde tu tem mais facilidade. Aqui, qual é o valor de x que zera? Menos 13. Ele é uma raiz simples, raiz dupla? Raiz simples, Edinho. Aqui, qual é o valor de x que zera? 7, tá? Então, de cara, vocês conseguem me dar duas raízes reais bem rápido, tá? Duas raízes reais e simples, tá? E vocês sabem que as outras duas raízes são raízes de quem? São raízes disso aqui, tá? Só porque daí é que tá. Se eu convidar vocês para a gente pegar, eu vou até botar aqui, ó, o nosso x ao quadrado mais o 16 igualar a zero, o que que tá acontecendo, gente? Tu vai pegar o 16, tu vai jogar para cá, tu vai chegar em x ao quadrado igual a menos 16. E aí vocês já perceberam que deu errado, né? Porque se tá ao quadrado, eu coloco mais ou menos do outro lado, a raiz, tá? E aí eu tenho a raiz quadrada de menos 16. E aí vocês sabem que nesse momento, essas são reais. Então, nesse momento, eu tenho esse polinômio com duas raízes reais e duas raízes que não são reais. Duas raízes que são no mundo dos complexos. Então, eu vou abrir um parênteses rapidinho para falar um detalhezinho para vocês. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Isso que eu vou fazer aqui em cima, isso não é permitido nos reais, tá? A gente não está imerso no conjunto dos reais. Mas a raiz quadrada de menos 16, ela é... Vocês concordam comigo que eu posso escrever como 16 vezes menos 1? Porque 16 vezes menos 1 é menos 16, né? E que isso aqui é justamente a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de menos 1. Tranquilo isso? Olha só, a raiz quadrada de 16 é 4. Isso aqui, gente, tá? Se tu não entende de números complexos, fica tranquilo. Assiste uma aula, uma videoaula de vídeos complexos que vai ficar tranquilaço para ti. Mas se não, também eu vou dar um suporte para que tu entenda bem isso que eu estou falando. Euler foi em 1800 e pouco, foi lá e chamou essa raiz quadrada de menos 1 de i. E aí, nesse momento, eu passo a ter duas raízes complexas, 4i e menos 4i.
Então, esse meu polinômio, ele tem 4 raízes, onde 2 são reais e 2 são complexas. O fato de eu ter 2 raízes complexas, tá? Isso faz com que nesse momento a gente tire um dos resultados mais importantes de polinômio e que é muito cobrado, tá? No vestibular e que eu quero que vocês façam isso. Gente, nesse momento eu quero que vocês anotem aí, ó. Eu vou puxar uma seta e eu quero que vocês anotem aí, ó. As raízes, tá? As raízes complexas, as raízes em C, elas sempre aparecem aos pares. Ou seja, um polinômio, ele nunca pode ter uma raiz complexa. Se ele tem raiz complexa, ele tem 2, ou ele tem 4, ou ele tem 6, ou ele tem 8, tá? As raízes complexas sempre aparecem aos pares. Sempre aparecem aos pares. Então, olha só, gente. Isso aqui indica uma coisa, um dos resultados muito legais e muito cobrados que eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Anotem assim, ó. Considere vocês um polinômio de grau n, tá? Um polinômio de grau n. Se a gente tem um polinômio de grau n, esse polinômio ele tem n raízes. Olha aqui para mim. Se eu tenho um polinômio de segundo grau, eu tenho 2 raízes. Essas 2 raízes podem ser complexas? Podem. Eu não estou dizendo que serão, eu estou dizendo que podem. Se eu tenho um polinômio do 4º grau, eu tenho 4 raízes. Essas 4 raízes podem ser complexas? Podem. Eu posso ter 2 pares de complexo. Eu estou dizendo que elas serão complexas? Não, estou dizendo que podem. Se eu tenho um polinômio de grau 6, eu tenho 6 raízes. Essas 6 raízes podem ser complexas? Podem. Eu posso ter 3 pares de complexo. Então, se eu tenho um polinômio P de grau n e esse n ele é par, o que eu quero que vocês anotem aí, ó? Todas as raízes, tá? Todas as raízes podem, tá? Eu não estou dizendo que elas serão, mas eu estou dizendo que todas as raízes podem estar em C. Podem estar no conjunto dos números complexos, tá? Agora, gente, me diga uma coisa aqui, ó. E se o nosso polinômio ele tiver um grau ímpar? Por exemplo, se eu tiver um polinômio do 1º grau, essa raiz tem que ser real, porque eu só tenho uma raiz. Se eu tenho um polinômio do 3º grau, o que pode acontecer? 2 raízes até podem ser complexas, mas uma é real. Se eu tenho um polinômio de grau 5, eu posso ter 2 pares de complexo, mas uma raiz é real. Então, se o nosso polinômio é de grau ímpar, eu quero que vocês anotem aí, ó. Ao menos, pelo menos, uma raiz é real, tá? Uma raiz é real. Isso aqui, gente, é um nicho muito grande de questões de proposições. Por quê? Porque eu chego aqui para vocês e eu coloco assim, 108, que multiplica x na 15, menos π, que multiplica x na 8ª, menos 6x na 5ª, menos 4x ao cubo, mais x menos 1. Se tu olhar para mim e tu me dizer o seguinte, Edinho, o que eu posso falar dessas raízes desse polinômio? Gente, não posso dizer quase nada, não sei nada. Mas eu sei te dizer que ele é um polinômio de grau 15. E se ele é um polinômio de grau 15, ele tem 15 raízes. Agora, entre essas 15 raízes, tá? Entre essas 15 raízes, ao menos uma delas é real. Ao menos uma raiz é um número real. Então, tipo assim, isso eu posso garantir para vocês, que nesse polinômio aqui, eu posso ter 14 raízes complexas. Eu não estou dizendo que eu tenho, mas eu estou dizendo que eu posso ter 14 raízes complexas, mas pelo menos uma raiz é real, tá? E aí, gente, para a gente encerrar realmente essa nossa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Vocês estão percebendo
que os nossos polinômios, vou até botar exemplo de, vocês estão percebendo que a gente está trabalhando com polinômios na sua forma fatorada. Mas, gente, a questão é, os nossos polinômios nem sempre virão na forma fatorada. Então, antes de a gente ir para a nossa segunda aula e vocês estudarem métodos de divisão, porque os métodos de divisão, eles vão nos ajudar muito a fatorar esses polinômios, muito. Eu quero passar um macete para vocês, um macete principalmente de ACAF e de UFSC. Gente, os nossos vestibulares aqui do sul de Santa Catarina, eles utilizam muito polinômios do terceiro grau. Eu estou falando aí de, quando eu falo exercícios que envolvem polinômios do terceiro grau, eu estou falando aí de mais de 90% dos exercícios, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala de raízes, a gente sempre tem que pegar o nosso polinômio e igualar a zero. Então eu tenho 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. E aí, gente, olha só. E o que eu estou dizendo para vocês com esse exemplo é o seguinte, é que polinômios do terceiro grau, eles têm uma predisposição a se encaixar perfeitamente na fatoração por agrupamento. Eu não estou dizendo que todo polinômio do terceiro grau dá de fazer isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que muitos polinômios do terceiro grau fecha isso bonitinho. Então, é sempre uma ótima tentativa fazer isso. Como assim, Edinho? 2x ao cubo menos x ao quadrado. Coloca o x ao quadrado em evidência. No que tu coloca o x ao quadrado em evidência, fica 2x e aqui menos 1. O que está dentro do parênteses é justamente o que está fora. Então, só para ficar organizado, eu coloco o 1 em evidência, como se eu... só para organizar, tá? Eu nem precisava colocar isso. Mas por que eu fiz isso? Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4 termos. Agora aqui embaixo eu tenho 2. E nesses 2 termos, eu posso colocar em evidência o 2x menos 1. Porque o meu 2x menos 1 ele aparece aqui e aqui. O meu 2x menos 1 aqui, ele está multiplicando quem? X ao quadrado. Mais o meu 2x menos 1 está multiplicando quem aqui? O meu 1. Gente, eu acho que vocês já perceberam, o nosso polinômio está na sua forma fatorada. Eu estou multiplicando esse cara vezes esse está dando zero. O que isso significa? Significa que esse 2x menos 1 ele é igual a zero, ou o nosso x ao quadrado mais 1 é igual a zero. E aí, gente, olha só, tu joga o 1 para cá, ficou 2x igual a 1. 2x igual a 1, o 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 1 meio. 1 meio, raiz real, tá? 1 meio, raiz real. No que tu joga esse para cá, tu tem x ao quadrado igual a menos 1. Gente, x ao quadrado igual a menos 1. E tem algum número real que ao quadrado dá negativo? Não. Então, essas outras duas raízes estão no mundo dos complexos, tá? Então, gente, ó, aqui, ó, eu tenho 1 meio, é uma raiz real simples, tá? Ou seja, eu tenho um polinômio terceiro grau, eu tenho uma raiz simples, e isso aqui indica duas raízes complexas, tá bom? Duas raízes em C. Tá bom, gente? Então, ó, um beijão, se cuidem e é isso aí, tá bom? Abraço.